Olá, seja muito bem-vindo a este canal e neste vídeo te mostrarei 10 curiosidades bíblicas que certamente você não sabia, como por exemplo, quem foi o primeiro professor de biologia, o peso do vento e a forma esférica da Terra. Ficou curioso? Então vem comigo. Paulo foi o único homem que a Bíblia menciona ensinando numa escola. No livro de Atos, no capítulo 19, no verso 9, está escrito: Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. O grande conhecimento de astronomia demonstrado por Jó o credenciava como um dos grandes astrônomos de sua época. No livro de Jó, no capítulo 9, do verso 7 ao 10, está escrito: Ele dá uma ordem ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus, e anda sobre as costas do mar. Ele fez a Ursa Maior, o Órion, o Sete Estrelo, e as constelações do sul. Deus faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem enumerar. Davi, além de estadista, poeta, músico e cantor, foi também inventor de instrumentos musicais. No livro de Amós, no capítulo 6, no verso 5, está escrito: Ficam cantando à toa ao som da lira, e como Davi, inventam instrumentos musicais. Josafá foi o rei que mais se preocupou com a educação do povo. No segundo livro de Crônicas, capítulo 17, verso 9, está escrito: Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Salomão foi o primeiro professor em Israel a ensinar botânica, zoologia e biologia. No livro de 1 Reis, no capítulo 4, do verso 33 ao 34, está escrito: Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra, que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Você sabe quais os homens intelectuais que eram mais respeitados nos dias de Salomão? No livro de 1 Reis, no capítulo 4, do verso 30 ao 31, está escrito: A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. A Bíblia menciona o Senhor Jesus Cristo, lendo e escrevendo. No livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 16, está escrito: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. No livro de João, no capítulo 8, no verso 6, está escrito: Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. A Bíblia já falava do peso do vento, cerca de 3.100 anos antes do fato ser constatado pela ciência. No livro de Jó, no capítulo 28, no verso 25, está escrito: Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas.
O primeiro cientista a descobrir que o vento pesa foi Galileu Galilei, 16 séculos depois de Cristo. O livro de Jó afirmava este segredo científico, 15 séculos antes de Cristo. A Bíblia também já afirmava que a Terra paira solta no espaço, 3.000 anos antes da ciência constatar o fato. No livro de Jó, no capítulo 26, verso 7, está escrito: Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. O primeiro astrônomo a demonstrar cientificamente que a Terra está solta no espaço foi Nicolau Copérnico, 15 séculos depois de Cristo. A primeira citação bíblica da redondeza da Terra já confirmava bem antes as ideias de Galileu de um planeta esférico. No livro de Isaías, no capítulo 40, verso 22, está escrito: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E estas foram as 10 curiosidades bíblicas que você certamente não sabia.